E amados, nós estamos num momento bem importante, né, crucial, como todos os momentos são, né, para quem é cristão. Nós estamos vivendo momentos de profunda transformação mundial e pressão, onde realmente, como Jesus disse, o sim, sim é sim e o não, não é não. E o que vai passar disso continua sendo do maligno. E nós estamos chegando ao tempo de clareza, né, onde não tem mais como ser meio termo, morno, mas definições pessoais, definições como igreja, como corpo de Cristo, para nós nos posicionarmos. E mediante aquilo que o Senhor tem falado conosco, nós temos entendido que não tem a ver com aquilo que está fora, mas tem a ver com aquilo que está dentro. Deus primeiro age dentro de nós, trabalhando dentro de nós. Essa vida é expressa fora e ela é para mudar o que está ao nosso redor, e assim fomos chamados para dominar a terra, dominar as circunstâncias e não nos deixar vencer. Muito pelo contrário, vamos vencer por causa do sangue do Cordeiro. Amém? Amém. E nós estamos vindo numa crescente. Eu creio que Deus tem edificado nossas vidas, amém? Pelo menos eu estou sendo muito edificado, né? O primeiro a ser tratado sou o Joe, e o Espírito Santo tem confrontado, ainda mais na época, nos momentos que a gente tem passado enquanto vida secular. E nesse aspecto nós temos visto e vimos que o inimigo tem lá os seus ardis, tem os seus projetos e tenta destruir tudo aquilo que Deus fez, e nós vimos que tudo que Deus faz é bom, amém? Amém. Tudo que Deus faz é bom, amém? Amém. Aleluia, você é obra das mãos do Senhor, então você é uma bênção, né? Você pode às vezes pensar diferente, mas você é uma bênção, né? Em nome de Jesus nós sabemos disso, e Deus tem nos transformado nessa metanoia que estamos já passando há alguns anos. É um processo que não é fácil, não é rápido, mas ele é do Senhor. E aí vimos que o inimigo deturpou o que Deus tinha como projeto principal com o homem. Claro que Deus nunca perdeu o controle disso. E Deus começa a restaurar, e vimos que ele tinha uma expertise, porque ele fez isso com a terra que Deus havia criado, e entendemos que a obra da criação então se manifesta também nas nossas vidas, entendendo que a nossa alma é o principal foco de ataque do nosso inimigo. E é também o nosso principal alvo de investimento, porque vimos em Tiago que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma, amém? Os irmãos estão lembrados disso, não faz tanto tempo assim, só 7 dias. Então os irmãos devem lembrar que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma, ok? E vimos que para a gente manter essa libertação e assumirmos essa metanoia e esse processo, Deus usa eventos para gerar processos, né? Deus não é um Deus só de eventos, ele é um Deus de processo. Então vimos que nós precisamos entender e discernir com qual espírito, com qual sabedoria nós nos aproximamos do Senhor, qual é a mentalidade, e vimos que existem 2 tipos de sabedoria: a humana, terrena, animal e até diabólica, e a que vem do alto. E que nós, ao nos achegarmos à mesa do Senhor, à mesa que Ele nos tem proposto, nós temos que vir com o entendimento correto de quando colocarmos a mão ao prato, à mesa, não fazemos isso de forma equivocada ou errada, dentro de uma sabedoria humana, terrena e animal, mas com a sabedoria que vem do alto, que é o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, de não ser servido, mas se colocar para servir. Vimos que começamos a nossa carreira como carneirinhos, né, como pequenas ovelhinhas, e vamos avançando até entendermos, num determinado momento, que não precisamos mais comer da manjedoura, porque deixamos de pensar como animais, e já temos o mínimo de maturidade para nos assentar à mesa como filhos maduros e entender que nós agora estamos prontos para nos doar em resgate de muitos. E vimos que temos uma certeza clara que Jesus está nos esperando nessa mesa. Ele falou: eu não vou mais comer, eu não vou mais beber até aquele dia. Então, fato é que nós vamos nos assentar com Ele, e se nós chegarmos lá, temos que fazê-lo com a medida certa, com o coração correto, desde já. Porque senão seremos como aquele amigo do capítulo 22 de Mateus. Como é que você entrou aqui? Amigo, como é que você está aqui sem a roupa certa? Então não dá para você continuar aqui, infelizmente.
Porque a roupa tem a ver com a tua postura, a tua atitude, atos de justiça dos santos. Amém? E hoje eu queria continuar e explicar por que então às vezes nós não estamos comendo da maneira correta, do alimento correto, mesmo às vezes estando à mesa. E isso, voltando a falar, que tem a ver com a nossa alma, que Deus tem para nós, e cabe a nós, tudo que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Amém, queridos? Amém. A Bíblia diz que Ele está sentado, só se assenta depois que acaba o serviço. Então Ele já está sentado nas regiões celestiais e nós estamos com Ele em Cristo Jesus. Então tudo que tem que ser acontecido, tudo que haveria de ser feito no mundo do Espírito, está feito. Aleluia! Está feito, nós não podíamos, está feito, está consumado. Jesus grita e brada, está consumado, venci, eis aqui entrego, eu dou a minha vida, ninguém a tira. Então Ele se entregou e ao fazer isso, a morte foi vencida. Tanto que a morte não pôde retê-lo, não pôde segurá-lo, porque Ele fez isso por conta da fé e do amor. E aí então, cabe a nós agora um trabalho. E esse trabalho não é um trabalho braçal apenas, não é uma questão de serviço externo, onde eu tenho que fazer a chamada obra de Deus, porque senão Deus vai me punir, ou Ele vai descontar do meu salário no final do mês, ou no meu fundo de garantia vai ter um probleminha, e eu não vou ter a minha aposentadoria lá no céu, naquela grande casinha cheia de diamantes que eu pensei um dia que eu vou ter. Não é isso. Mas esse trabalho é de nós entrarmos neste processo de transformação da nossa alma. Por que cabe isso a nós? Né? Eu fiquei me questionando algumas vezes, porque foi um homem que abriu a porta para que este processo se iniciasse. Nós, ainda como homens, não conseguimos mais fazer como alma vivificante, por isso veio o Espírito, né? Como alma vivente, perdão, e aí veio o Espírito vivificante que nos dá condições de vencermos essa situação e aí então voltarmos ao estado original do projeto de Deus para nós. Então, o que tem sido atacado para que eu e você não consigamos isso? A nossa fé. Fé. Palavra tão curta, tão pequena. E sem ela, eu e você não vamos fluir naquilo que é o principal propósito de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não tem, mas Ele é amor. E por que Ele tem tanta convicção de que o amor dele nos alcança? De que um dia, mais dia, menos dia, momento menos momento, a menos que nós não queiramos, nós vamos nos render a este amor. Porque Ele é um Deus de fé. Amém. Ele não tem receio de nada do que Ele fala, porque quando Ele fala, é. Amém? Quando Ele fala, sai espírito e sai vida. E aí, por que às vezes quando nós falamos, não sai espírito e não sai vida, se nós somos a semelhança dele? Ou é só comigo que acontece? Orem por mim, irmãos. Eu estou com problemas. Muitas vezes eu falo e não sai só espírito e vida, sai muitas outras coisas. Infelizmente sai morte, e sai muita carne, sai muito pó, sai muita terra, quando tinha que sair espírito. Sai muita água da alma em vez de sair água do espírito. Então eu tenho que entender por que a minha fé, então, o que eu às vezes estou agindo achando que é fé. E aí é a mensagem de hoje: fé ou crença? Fé versus crença. Mas qual a diferença disso? Ao procurar as definições nos nossos dicionários, infelizmente eles já estão misturando tudo, e crença é algo que você tem forte convicção em fé. E o que eu quero abordar hoje é que o inimigo, ele inverteu a ordem de novo, tudo volta para o início, né? Tudo é dele, por ele, para ele, e ele volta no nascente para conseguir deturpar. Se você pegar duas linhas paralelas, se você der 0,0001 de desvio, lá na frente isso vai, nunca mais vão se encontrar no universo. Verdade. Né? Por menor que seja o desvio padrão, elas nunca mais vão estar alinhadas. Então são detalhes sutis, isso são sofismas. A Bíblia define isso como sofisma, é algo que tem cheiro, parece, é algo sério, está ali com cara de verdade, mas o resultado final está muito longe do início. E o Senhor quer que nós entendamos que Ele nos deu fé. Fé. E o texto-chave, todo mundo sabe, em Hebreus capítulo 11, amém? Vamos lá, vamos abrir juntos? Hebreus 11, versículo 1.
Eu não vou nem abrir, alguém que já sabe pode falar ou ler em alto e bom som. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, aleluia, a convicção de fatos que se não veem. Convicção, certeza daquilo que se espera e convicção de fatos que se não veem. Pai, em nome de Jesus, nós nesta manhã nos lançamos nas tuas mãos e pedimos que a tua palavra, que é a verdade, nos liberte, rompa com tudo aquilo que não provém de ti. E, Senhor, em nós aprendamos um pouco mais a crescer e ser transformados de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, diz a tua palavra, e assim avancemos para o alvo da nossa soberana vocação, que é sermos iguais a Cristo. E assim sendo, Pai, Ele se torne a esperança da glória para aqueles que estão perdidos neste mundo, a começar em nós. Por favor, ó Senhor, nós te pedimos isso, nos despindo de toda a capacitação humana, de toda a mentalidade carnal, e nos escondendo debaixo das tuas asas, dando liberdade somente para o teu Espírito, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, fé, uma convicção daquilo que não se vê, daquilo que se espera. Algum momento da vida eu e você achamos que não temos fé o suficiente? Sim. Sim. Sim? Sim. Sim. Alguns não têm nem fé para dizer que sim, mas é sim. Nós todos já tivemos isso, né? Eu posso afirmar, acho que sem medo de ser feliz. Mas, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e eu tenho a semelhança em mim, então eu tenho fé. A grande questão é que o inimigo me engana e eu transformei essa fé em algo diferente, ou estou a usando de forma errada, errônea, errando o alvo, usando de uma maneira equivocada, porque eu estou usando a minha fé numa crença, ou numa expectativa, e não numa convicção. Já começa por aí. Expectativa e não convicção. Quando eu tenho uma expectativa, eu estou aguardando que algo aconteça. Convicção, eu já sei o que vai acontecer. Alô? Expectativa depende de algumas variáveis, depende de uma série de questões. Pode ser que, talvez, existe alguns Cs, alguns senões. Convicção, não importa, pode cair o mundo. Céus e terras vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. Então a grande questão é, por que eu vivo numa expectativa e não numa convicção? Porque geralmente a expectativa ela é baseada também, é alimentada por algo. E aí nós vamos ver alguns textos. Né? Quando é que essa fé foi trocada por expectativa? Lá em Gênesis capítulo 3. Os irmãos estão cansados de falar de Gênesis, mas eu vou falar de novo. Gênesis capítulo 3, quando a serpente se apresenta para Eva e diz, o que foi mesmo que Deus disse? Não vai comer? Tal, e aí Eva dá uma, né, se engana ali um pouquinho e fala, não, é que Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser semelhante a Ele. Então você não vai comer porque Ele não quer que você seja igual a Ele, mas ela já era. Então o inimigo coloca nela uma esperança e uma expectativa totalmente deturpada, e nesse caso tinha a ver com o quê? Com identidade. Começa aí já o problema. O diabo já nega a identidade, e pior, ele engole a informação. Puxa, eu acho que eu não sou então. Será que eu sou? Eu sou ou não sou? Eis a questão. E agora? Já não sei ser ou não ser, eu sou ou não sou, e agora? E o diabo põe ali a dúvida. Não, você não é. Mas o dia que você fizer isso, ou comer isso, ou acontecer aquilo, ou alguém, ou alguma coisa, ou as circunstâncias, ou e se, você será. Agora, deixou de ser uma convicção, uma certeza que mesmo não vendo, mesmo não percebendo, não sentindo na sua percepção dos 5 sentidos, é um fato, é algo real, é algo concreto. Não, agora eu estou trocando algo concreto por algo talvez duvidoso, que agora depende. Passa a depender. Não de Deus. Porque naquilo que depender de Deus, não tenho dúvida, irmãos.
Nada foge da mão dele. Nada, nem as nossas vidas. Nós estamos gravados na mão dele. Nós estamos ali, nome escrito. Então, pera lá. Então, agora eu troquei essa convicção por uma expectativa. Por quê? Por que a minha alma se deixou iludir? Por que eu não entendi a minha identidade? Por que eu abri mão desse RG santo? E aí começou todo o problema. Porque a partir desse momento eu preciso fazer alguma coisa, ou alguém tem que fazer por mim, ou alguma coisa tem que acontecer para que eu venha então a receber e ser pleno dentro daquilo que Deus já me deu. Então eu estou com uma Ferrari, querendo ver se eu compro Fusca para um dia ter a Ferrari. Não é ridículo? Eu estou dando um exemplo bem natural, é bem ridículo também pra gente. É isso que o diabo fez. Você já está. Aí o diabo fala, não, você não está aí não, mas eu estou. Deus me colocou nessa posição. Não, você não está não, ó. Esse carrinho aqui é mais barato, vem pra cá, ó. Esse aqui você consegue, você tem jeito, você tem dinheiro para isso. Aí a gente está trocando, parece aqueles programas, né? Quer trocar a casa por a bicicleta, sim ou não? Aí sim! Aí todo mundo ri e tal. Nós estamos trocando o que é já fato por algo que seja um talvez. Por uma questão de um ledo engano. Por não entendermos a nossa posição e a nossa identidade. Quem dá identidade para uma pessoa, irmãos? Vamos lá, falando de forma natural. Uma criança nasceu. E hoje nós estamos vendo o trabalho do inferno para roubar a identidade das pessoas. Uma criança nasce. Qual vai dar essa identidade? Quem vai ensinar para ela quem ela é? Pai e mãe. Pai e mãe. É um pai que fala para o menino, você é um menino, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é um homem e vai ser um homem estabelecido pelo Senhor para mudar e fazer a diferença nessa nação. Você é uma mulher criada e nascida por Deus, de Deus, para fazer a diferença e para multiplicar o potencial do homem que Deus vai colocar na sua vida, para através de você, nações serem alcançadas. Mas não, quem somos nós hoje para dizer a identidade que já vem na genética? Que Deus já carimbou. E aí não tem nada a ver com a escolha que cada um pode fazer depois. Você tem o livre-arbítrio que faça o que você quiser, mas não venha mudar o fato do que é. Então, de novo, o diabo está fazendo o quê? Tirando o fato para trazer uma relativização. Então eu não tenho mais convicção, é tudo relativo. Não, eu digo que eu creio, mas depende. Não, vai ser, será? Sempre vem aquela vozinha, sempre vem aquela pessoa, será? Ou aquela circunstância. Ué, mas você não falou? Você não disse que queria cura? Por que você ficou resfriado? Ou porque você pegou uma doença mais grave? Ou por que está passando por isso? E aí, não é o texto, mas se você for ler Deuteronômio 6, você vai saber porque o povo foi levado para o deserto. Para o povo conhecer o próprio coração. Mas isso é uma outra palavra. Então nós temos que entender o que é, então, como é que eu alimento a minha identidade, como é que eu alimento essa fé, essa convicção. Eu preciso ter essa convicção, porque sem essa convicção eu vou comer do prato errado. Horas eu vou estar na sabedoria de Deus e horas eu vou estar na sabedoria terrena, humana. Eu vou ficar oscilante. Então eu tenho que guardar a minha fé. Sobre tudo que deves guardar, guarda a tua fé. É o cinto de força. É a tua bateria que você precisa pôr ali para carregar. Você precisa todo o tempo estar com ela 100%. Por quê? Porque é ela que vai te fazer mover, é ela que vai te impelir, é ela que vai fazer você agir naquilo que a palavra e o alimento está vindo. A fé, se nós entendemos que nós temos que nos alimentar pela palavra, a fé é que vai fazer a digestão dela. Alô? Porque ouvir a palavra sem a fé, eu me torno, como diz o livro de Tiago, não praticantes e somente ouvintes. Por que a gente está cheio de gente sentada em cadeiras por aí, no mundo afora, ouvindo falar a palavra de Deus, e as vidas não mudam? E as situações não mudam? Por quê? Está faltando aplicar o quê? A fé naquilo que tem ouvido. Estamos somente engordando. Temos ali uma pança, e aí, de novo as conferências, Deus, eu sei tratar disso, tentei emagrecer, mas Deus está me ajudando, já foram 8 quilos. E vamos lá. Mas aí você começa a pensar, Deus, por que eu estou acumulando? Porque eu não estou usando tudo aquilo que eu consumi. Oi?
Eu comi e não gastei o mesmo nível calórico do que eu consumi, então agora eu preciso, em gastando essa energia, o meu corpo vai entrar em equilíbrio. Quando eu não faço isso, eu entro em desequilíbrio. Assim no natural, também no espiritual. Primeiro natural, depois espiritual. Tudo que você e eu já ouvimos, nós já temos andado? Então nós estamos em desequilíbrio. Precisamos equilibrar isso. Precisamos alinhar. E como que nós vamos fazer isso? Fé. Vamos lá, 1 Coríntios 14:10 diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem significado ou sem sentido. Ou seja, as vozes estão soprando na minha e na sua orelha, na sua mente. Todas elas têm um motivo, todas elas têm um objetivo, têm um propósito. E elas ou vão te levar a ter mais fé, ou vão te levar a viver mais expectativas. E quanto mais expectativas eu e você geramos, não sei você, mas eu pelo menos me frustro muito mais. Porque a tendência de ter mais e mais expectativas vão com certeza me levar a ser muito mais e mais frustrado, porque continua dependendo do ser, do porém, do senão. Quando Deus fala, Ele cumpre. Nunca volta vazio o que Ele fala. Então, há muitas vozes. Que vozes que eu estou ouvindo? Romanos 10:17 diz o seguinte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus, ou a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora, este ouvir, se eu e você formos pesquisar, não é apenas aquilo que entra pelo seu ouvido auricular aqui, pelo seu tímpano, ali tem um martelinho, o som apenas. Mas é aquilo que cai no seu e no meu coração e faz-nos ter uma atitude com relação àquilo que ouvimos. Porque nós já somos responsáveis pelo aquilo que já ouvimos. Então a fé vai vir por isso. Em 2 Coríntios 5:7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só, a palavra em todo tempo nos dando orientação. Porque em Efésios 2:8 e 9 diz: vocês são salvos pela graça, por meio de fé, ou da fé. E isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Aleluia! Não por obras. E aqui nós vamos ter uma grande questão para tratar lá no finalzinho. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a minha salvação não tem a ver com obra, não tem a ver com externo. Eu não preciso fazer para ser. Eu não preciso comer, eu não dependo de nada exterior para ser. Porque Deus já me fez, amém? A minha identidade já está em Cristo. Agora em Cristo. Nós somos em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê quem? Cristo. Amém? Cristo em vós. Estamos revestidos em Cristo. Somos de Cristo. Hebreus 11 já lemos, é uma certeza. Mateus 17:20. Jesus respondeu para os seus discípulos: por que a fé que vocês têm é tão pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão falar a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Jesus nessa ocasião está falando e dando uma figura humana, e o monte ali não era apenas a questão pedra, terra, montanha, mas ele está falando do monte de incredulidade que estava no coração deles. Então esse monte de expectativa, esse monte de argumentos que estão na sua mente, se você tiver um pouquinho só de fé e mandar essas coisas saírem daqui, ele não falou que vai ser jogada no mar. Sério. Um grãozinho, obrigado, irmão. Ó, eu não sei se os irmãos vão ver, nem vai dar para ver, ó, esse pontinho aqui é um grão de mostarda, irmãos, ó. Né? É fé desse tamanho. Jesus falou desse tamanho. E se vocês sabem que a mostardeira, como é que é o nome da árvore? Agora cometi um crime aqui no português, não sei qual é o nome da árvore de mostarda, mas ela é uma das maiores copas, se não a maior que existe. Veio desse tamanho. Começou assim. E Jesus compara a nossa fé com esse tamanho. Passa, né? Se os irmãos quiserem passar. Então, ele não fala, lança, né? Se você falar para poderão falar, este monte vai daqui, nada é impossível, vai para lá. No outro texto diz que ele vai ser plantado no mar. Você já imaginou um monte ser plantado no mar? Não é só jogado, vai lá e planta. Enfim, qual é a nossa dificuldade? Qual é a montanha que eu e você estamos passando de dúvidas ou crenças
que precisam ser lançadas. Mateus 21, 21, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, preste atenção, ter fé e não duvidar. Aonde a dúvida se instala? Em qual parte do nosso ser? Espírito, alma ou corpo? Aonde pode existir dúvida? No espírito, na alma ou no corpo? Na alma. Então, se você tiver fé e não duvidar, aonde? Na sua alma, você poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer ao monte: levanta-te e lança-te ao mar, assim como foi feito. E aí, Mateus 9:2, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado na sua maca, e vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados, em Mateus 9:2. Tiago 1, versículo 2, diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam numa esperança da vida eterna, o qual Deus não mente e prometeu antes dos tempos eternos. Fé naquilo que Deus já disse, né? A fé que traz uma esperança. Essa esperança é diferente de uma expectativa que depende de algumas coisas, porque quando a esperança vem baseada na fé, é uma convicção de um tempo só de aguardar. Percebe a diferença? Não é uma esperança de que será, não, é uma esperança que vai acontecer. Agora eu tenho paciência, porque a nossa fé produz em nós perseverança. Eu não mudo de atitude. Vai acontecer quando? Não sei, vai acontecer. Eu não tenho dúvida. Fé sem dúvida. Eu creio. Fé sem dúvida. Se você tiver fé e não duvidar, acontece. Se você tiver dúvida, já não é fé. Já virou expectativa. Oh Deus. Porque em 1 Pedro 9, vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, da sua fé, que é a salvação da sua alma. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. E aí vários outros textos falando de fé. Mas eu quero já adiantar aqui um pouco. E a palavra diz em Hebreus 11:6. Versículo muito usado e talvez um pouco incompreendido. Se você puder abrir, eu gostaria que você abrisse lá. Hebreus 11:6. A palavra nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Sabe, amados, às vezes Deus ele é muito claro, mas a gente às vezes, por conta dessas mentalidades que foram introjetadas em nós, a gente confunde. Dá a impressão, além do texto, vem cá, Deus, faz favor. Vou usar aqui uma alegoria para a gente entender, os irmãos também, né? Então Deus está aqui, tá bom? Beleza? Aí eu tenho que, a Bíblia está dizendo que sem fé, eu aqui, o Regis Mortal, não posso agradá-lo. E o agradá-lo aqui, nós vamos entender melhor o que é. Não consigo agradá-lo. Dá um passinho mais para lá, irmão. Isso. Aí, tá dentro da câmera. E aí, eu preciso me aproximar de Deus. Como se Deus dependesse de tempo e espaço. Alô? É isso? É isso que Deus... Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E agora, eu lendo o texto, eu fico imaginando que Deus está longe e eu preciso me aproximar. Porque se eu não tiver fé, Ele vai ficar bem longe de mim. É isso que está dizendo aí? É isso? Não. Mas é isso que eu e você imaginamos. Ou não? Ou foi só eu também de novo? Continue olhando por mim, irmãos. Eu estou com problema. Então, olha só. Então, peraí, Deus está longe. Eu preciso ter fé para dar um passinho. Eu preciso ter mais fé para dar outro passinho, para ir chegando, para ir chegando. Não é isso que está dizendo o texto. Sem fé é impossível eu agradar a Deus. E esse agradar não tem a ver com satisfazer ao Senhor, a deixar Ele pleno, porque Deus é pleno. Ele já é tudo. O que eu posso fazer para trazer mais plenitude ao Senhor? Suas atitudes vão fazer você chegar até Ele. Então, esse agradar ao Senhor é quando eu me agrado dele. Oi. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Porque o meu desejo não é mais o meu desejo, é o dele. Percebe?
Eu não quero mais o que eu quero, o que a minha carne quer. Eu quero o que o Espírito dele quer em mim. Amém, aleluia. Porque dele vem o querer e dele vem o efetuar. E quando eu alinho a minha vontade com a vontade dele, eu já começo não só... A questão não é me aproximar, é ser próximo a ele. Eu me torno próximo dele. E quando eu me torno o próximo dele, eu já agora posso amar o meu próximo. Vem cá, próximo. Agora, eu agradei a Deus em fé, e em fé eu posso amar o próximo. Porque se eu não tiver fé para me agradar do Senhor, e eu amando o Senhor, eu tenho condições de amando ao Senhor. Eu amo o Senhor, porque eu amo o Senhor, eu agora tenho condições mínimas de em fé liberar perdão. Amém. De em fé falar, olha, eu abro mão do meu direito. Você é mais importante do que qualquer situação. Isso tudo é nada, é anátema. Seja Jesus o nosso herói. Vem cá, fica próximo de nós. Vamos amar o Senhor. O resto é resto. Vamos ter convicção, vamos agir na convicção e não na expectativa. Vamos agir na... Aí eu tenho fé, porque eu tenho fé e me agrado do Senhor, eu posso ser o próximo dele. Porque eu sou o próximo dele, eu posso amar o meu próximo. Agora, eu não vou conseguir amar o meu próximo, eu não me agradando dele. Ou eu não estando com ele no meu foco. Se eu estiver agradando somente a mim mesmo, agradando ao meu ego e vivendo expectativa, esperando que o meu próximo, vem um pouquinho mais pra cá, que o meu próximo, quando o meu próximo deu, pai, faz o seguinte, muda ela. O senhor não vai mudar ela não? Olha isso aqui. Você não entende? Né, Fernando? Meu Deus do céu. Né? Aí o Senhor, eu tô orando em fé, meu Deus. Sabe quando? Não tem a ver com o outro. Tem a ver comigo. Eu estou agradado. Senhor, ao invés de ter ela como foco, eu tenho o Senhor. Ao invés de eu focar naquilo que está externo, eu estou olhando para dentro de mim, no jardim do Éden, onde a árvore da vida está, ou eu estou olhando para o conhecimento do bem e do mal, eu estou avaliando. Isso é bom, isso é mal, isso é bom, isso é mal. Isso é bom, o cabelo tá bom agora. Não, isso é bom, isso é mal. Isso aqui não, ela fez aquilo. Não, a comida estava ruim. Isso aqui é bom, isso é mal. Ela falou aquilo. Não, isso aqui é bom, isso é mal. Ou eu estou comendo a árvore da vida. Porque eu me agradando do Senhor, em fé, em convicção que o Senhor me ama. Eu faço tanta coisa errada nos dela, então, ixi, eu sei tanta coisa ruim sobre mim mesmo. É melhor nem te contar. Eu sei o que eu tenho. E muito mais que o Senhor conhece, e eu não falei ainda, porque eu não quero nem olhar para os quartinhos fechados. Algumas cavernas que ainda estão alguns abismos da nossa alma, lembra? Mas o Senhor devagarzinho vai limpando a gente. Então, quando eu tenho fé para me aproximar, ser o próximo de Deus, eu posso, em semelhança a Ele, amar o próximo. E me entregar como Ele se entregou por nós. Glória. Por isso que, sem fé, é impossível eu me agradar de Deus. Eu tenho que ter uma convicção de que Ele me ama. Eu tenho que ter uma certeza, não uma dúvida. Será? Como Pedro. Senhor, vai para longe de mim, sou pecador. Senhor, não fica perto. E o Senhor falou, Pedro, você não está entendendo, eu vim para isso mesmo. Eu vim para te chamar, filho. Você não vai ser mais pescador, ou pecador também de peixes. Você vai ser pescador de almas. De homens que vão me conhecer e vão se tornar o seu próximo. Porque você vai andar em fé e não pela expectativa. E não pela expectativa. Aleluia. Você compreende o que quer dizer esse texto? Muitas vezes Deus está longe, eu preciso me agradar, eu preciso chegar perto. Não, Deus já está perto. Perto está o Senhor, daqueles que invocam. Se nós nos unimos a Ele, como diz Coríntios, Ele está amalgamado ao nosso coração. Somos um com Ele. Amém? Amém. E aí, eu gostaria de ler, eu não vou ler o texto todo, para nós remirmos o tempo, depois você pode ler Tiago capítulo 2. Se você puder abrir lá. Por favor, Tiago no capítulo 2. Nós vamos ler, era para lermos o capítulo, mas nós não vamos ler todo o capítulo, nós vamos ler agora o versículo, eu não sei qual vai ser aqui, mas os irmãos vão achar aí, me perdoem, eu não marquei por versículo, eu marquei o texto corrido, mas diz assim, o versículo que diz, meus irmãos, do que aproveito, deixa eu abrir aqui para falar para os irmãos qual o versículo,
comece assim. Na hora de montar aqui o texto, eu procurei ser mais prático. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos começar a ler do capítulo 14 em diante. Versículo 14 em diante, ok? Versículo 14 em diante diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé? Eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e têm uma vantagem, tremem. Tremem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado por obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A sua fé e a minha pode ser aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi imputado isso como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim bem a fé sem obras é morta. Outra confusão muitas vezes nesse texto, né? Paulo ensina que é pela graça e pela fé. Tiago vem falar que precisa de obras, e aí gera uma celeuma nos grandes estudiosos, mas é muito simples e prático. Como é que eu digo que eu amo alguém sem expressar isso? Alô? Como é que você fala que ama e faz o contrário do que disse ou não faz nada? Tem como ser verdadeiro o que você está dizendo? Não. É isso. Como é que eu digo que eu tenho fé se eu continuo alimentando expectativa? Então, quando vem alguém, e aqui os símbolos são muito práticos, né? Não é nem tanto simbologia, é fato. Quando a gente encontra pessoas que estão necessitadas, e aqui ele está usando o pão diário, o pão cotidiano, às vezes o pão é uma palavra, o pão é um abraço, o pão é uma tensão sua, às vezes é só você ouvir, sem chegar com receita pronta. Já foi a época e já foi o tempo, graças a Deus, de igreja de receita pronta. Alguém sentava para falar com você, antes ela acabava, você já dava o método. Não é mais 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria, não é você já falava, olha, faz isso, porque o teu problema é esse, mas eu nem acabei de falar. Eu só queria alguém que me ouvisse. Aí a gente usa a receita padrão. Falta só o carimbo do médico e despacha. SUS. Nem olha na cara. Deus não chamou você para isso. Por isso que Jesus só tinha 12. 3 mais chegados e só um encostava no peito. Porque não dá para fazer isso com muita gente. Mas na intimidade você consegue. E por isso que são poucos os que têm essa intimidade. Então, eu tenho que ter obras. Eu tenho que manifestar a minha fé. Como? Para os outros verem. Trabalhar a imagem, então. Né? Quando chega domingo, eu estou cheio de fé, eu estou enfesado. Domingo, ele sai da minha frente. Hoje é dia de enfesar. É isso. Mas aí na semana, qualquer probleminha, qualquer resistência, será? Qualquer barulhinho que parece com uma besta, com um leão, porque a Bíblia diz que o inimigo ruge como se fosse, ele não é, porque o verdadeiro leão da tribo de Judá está conosco, aleluia. Aleluia. Então, se você está assustando com algum rugido, você não está ouvindo o rugido verdadeiro. Você não está tendo intimidade com o verdadeiro leão. Então, qualquer bichinho que aparece rosnando, você já, será? Né? Esses dias eu tive um probleminha com um gato, aliás 2. Resolveram fazer morada no meu telhado. E o miserável come bem, porque ele amassou as telhas. E não queria amassar as telhas, choveu. No que choveu, alagou 2 banheiros. E começou a escorrer pela parede. Eu falei, aleluia, Deus, eu mato ou não mato? Como é que eu mato esse gato?
Senhor, leva ele. Aí comecei, né, a pensar, eu falei, pera lá, se é no natural, Deus me mostra o que eu estou fazendo, às vezes, né, a gente não espiritualizando tudo, mas muitas vezes a gente está assim, deixando algumas coisas tirar o nosso foco, tirar a atenção e roubando, né, a paz. Nossa, eu perdi a paz 2 dias, eu falei, não, para, vou mandar chamar alguém aqui, vou resolver, demorou para vir, mas resolveu, deixa molhado, não vai morrer não, ficou molhado lá 2 semanas, resolveu. Mas percebe, a gente às vezes se perde, se atrapalha por coisas que não deviam tirar o nosso foco. Aí ele voltou, fechamos lá o lugar que ele entrava e foi embora. Ele ainda rosnou de raiva. E a madrugada ficou reclamando, miserável. Acordei com ele reclamando, eu fui ver, ele ficou olhando pela janela e foi embora. Amém, não tem mais lugar para você aqui, em nome de Jesus, as brechas foram fechadas. Né? Essa é a ideia. Se é assim natural, fazemos o mesmo espiritual. Vamos fechar as brechas do nosso raciocínio. Hoje nós abrimos para entrar expectativa ao invés de certeza e convicção. E para encerrar, eu quero ler o último texto com você. E esse texto vai mexer comigo, tem mexido e vai mexer com você também. 1 Reis, capítulo 18. E eu vou te dar o pano de fundo. 1 Reis, capítulo 18. No capítulo 17, um homem chamado Elias, tisbita, profetiza para Israel: não vai chover. Acabe, levado por um espírito de Jezabel, um espírito de manipulação. E aqui, nós já falamos anteriormente, então eu posso citar isso. Nós sabemos que a mulher é a expressão da alma do homem, amém? Nós vimos isso há 3, 4 palavras atrás. Nós vimos que a mulher foi a expressão da alma e o homem tinha que cuidar do seu jardim, cuidar da sua alma. E aí então Acabe tinha um problema, porque ele não cuidava da alma dele, a alma dele mandava nele, chamava de Jezabel, espírito de manipulação. E ela então, instalada nessa alma, fazia, acontecia, mandou matar todos os profetas. E o homem de Deus chamado Elias foi preservado junto com ele, mais 100 profetas que o nosso outro irmão aqui, que eu já vou lembrar o nome dele, acho que foi Obadias, preservou em cavernas, 50 e 50, ele sustentava pão e água esses profetas. E Elias não sabia disso, achava que só ele estava lá. Mas Elias é usado por Deus e profetiza para Acabe e se prepara, não vai chover. E sem água, a terra morre. 3 anos depois, de seca. Deus usa um outro homem, fala com Acabe, todo mundo procurando Elias para matar, ninguém achava, Deus escondeu, ele é sustentado pela viúva, pá. Aí então Deus fala, chegou a hora de você voltar a apresentar. E Elias então foi convidado por um homem emissário do rei, que fala, se eu não te levar eu morro, pelo amor de Deus tem misericórdia de mim. E aí Elias falou, tá bom, vou me apresentar ao rei, chama o rei. E aparece Acabe diante de Elias. E aí então, lembrando de novo que Acabe é um homem que está sendo influenciado pelas expectativas da alma, porque ouvindo a alma dele, ele fazia oferendas a outros deuses, ele fazia outras coisas para conseguir resultados e nada acontecia. E Elias então é levantado por Deus para mudar essa história. E vamos ver qual o versículo aqui para nós entrarmos direto, já antecipei bastante, o capítulo 18. Versículo 16 em diante. Ok? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e anunciou-lhe o que tinha acontecido, e o rei Acabe, ou foi Acabe ter com Elias. 17. Vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu, perturbador de Israel? Acharam? Versículo 18. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa da tua alma, Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Pensamentos vai aonde, gente? Qual parte do nosso ser? Espírito, alma ou corpo? Alma. Até quando vocês vão ficar entre 2 linhas de raciocínio?
Vamos lá, vamos entender o que ele está confrontando aqui. Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal é Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondia nada. Convicção que tinha esse povo, né? Estava assim, uma certeza tranquila, né? Quem é Deus, afinal de contas, né? Não falaram nada. Então Elias disse para o povo: só eu fiquei dos profetas, mas os profetas de Baal são 450 homens. Então nos deem 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos, dividam em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu também vou preparar outro novilho e porei sobre a lenha e não meterei fogo. Então eu invocar o nome do Senhor Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: legal, é boa essa palavra. Legal, vamos ver então se vai cair fogo. Eu gostei dessa história, show novo, né? Opa, vai ter espetáculo hoje. 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhe para vocês aí o novilho, prepara primeiro, porque vocês são bastante. Então invoca aí o nome do seu Deus, mas não ponham fogo. 26. Começou então o ritual. Tomaram o novilho, prepararam, invocaram o nome de Baal desde a manhã até meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não houve nenhuma voz. Ninguém respondeu nada, saltavam ao redor ao altar e de que tinham feito. E no meio-dia Elias começou a zombar. Oi, fala mais alto aí, gente, clamar em alta voz, porque ele não é um Deus. Talvez ele esteja pensando em alguma outra coisa, está com algum outro problema para resolver, né? Ou tem alguma outra coisa para fazer, ou intenta alguma viagem, talvez ele foi viajar, talvez esteja dormindo. Vocês têm que gritar bastante aí para acordá-lo. Elias começou a zombar deles. 28. Assim eles clamavam em mais altas vozes e começaram a se retalhar com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta dos cereais, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Vamos parar aqui para depois entrarmos no 30. 450 homens estavam fazendo o quê? Buscando uma resposta. Para provarem o quê? Quem era de fato Deus. Qual é o conceito que nós temos de Deus, amados? Isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com fé ou expectativa? Deus é nosso Pai, amém? Deus nos criou, aleluia. Deus nos ama, aleluia. Mas qual é a expectativa que eu tenho no relacionamento que eu tenho com Ele? Durante muito tempo na religiosidade, a gente se reunia para chegar num lugar onde invoca-se o nome de Deus, para convencer quem pode fazer aquilo que eu não posso fazer, mas aquele que pode e não quer, de repente, eu que quero convencer quem pode a fazer o que eu que quero não consigo fazer, mas ele que pode e não quer fazer. Não está entendendo? Durante a nossa religiosidade, a gente aprendeu, eu aprendi vários anos, que eu preciso andar numa certa doutrina ou num certo código de conduta ou num certo protocolo evangeliquez para fazer algumas coisas, porque em agindo assim, Deus vai ficar feliz comigo e vai dar um presentinho para mim de vez em quando, ou aquilo que eu pedi, que eu quero, mas acho que Ele não está querendo muito, e eu vou convencê-lo a fazer o que eu preciso, porque afinal de contas está difícil. E essa é a imagem que eu tenho de Deus. E dentro desse pacote, Ele me tirou do inferno ainda, olha que legal. Né? Eu ainda estou com um carimbinho de sal. Você tem carimbo? Cadê seu passaporte? Será que é isso que Deus... Porque chegou a tal ponto que o povo de Israel, o povo que foi chancelado pelo nome do Deus único e verdadeiro, já não sabia o que responder quando perguntaram: quem é Deus? Quem é o teu Deus? E nós sabemos? Nós sabemos responder quem é? Ele é o Pai das luzes. Ele é a aurora. Ele é o terminar do dia. Ele é o raiar. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é para quem eu vivo.
Ele é a razão, Ele é o motivo, Ele é a causa, Ele é a consequência, Ele é o fim. Ou ainda não cheguei nesse ponto? De falar, não importa o que esteja acontecendo. Se chove, se não chove, se tem, se não tem. Porque eu sou o que Ele diz que eu sou. Porque Ele é o grande eu sou. E porque eu me relaciono com Ele, eu não dependo disso. E eu não estou aqui ouvindo 450 vozes na minha orelha, ou na minha alma, fazendo pressão e tentando convencer esse Deus que eu acho que é Deus, a fazer o que eu preciso que Ele faça agora. Mas eu estou na igreja, eu falo em nome de Jesus, eu passo até palma. Mas quem é Deus? É esse que não está fazendo o que você precisa? Será que às vezes nós estamos brigando com Ele e tentando até sair sangue? Isso fala de força, esforço humano, na força do braço. Por que o sumo sacerdote tinha que entrar com uma corda amarrada? E ele tinha que ficar ali, porque se suor aparecesse, se esforço carnal aparecesse diante de Deus, carne não agrada ao Senhor. Deus não tem mais contato com o pó da terra. Ele mandou o Espírito Santo para usar o pó da terra, para usar o nosso corpo. Mas na base do corpo, na força do seu braço, eu e você nunca vamos agradar a Deus. Nada que começa na carne termina em Deus. Nada. Mas o que começa em Deus e vai para a carne é bênção. Porque o que começa em Deus faz até a sua sombra e a minha curar o enfermo. Até o seu suor é bendito quando você está no Espírito. Manda o lenço lá para curar. Mas se eu faço isso na minha carne, dou bastante lencinho. Ah, me perdoa, agora nem pensei nisso, mas amém, Senhor. Dou bastante lencinho suado aí, vai lá. É isso que Deus nos chamou para fazer? Vender lenço. Fazer sacrifício. E eles estão lá, se desgastando, na força do braço, na sua linha de raciocínio, com bastante expectativa, mas nenhuma convicção. Nenhuma convicção, porque eles não podiam ter certeza de algo que eles não conhecem. Dizem que conhecem. Um homem, começa então no capítulo 18, versículo 30. Disse Elias então a todo o povo, chega, vem todos para cá, chegai-vos a mim. E todo o povo foi para Elias. Primeira coisa que Elias faz, repara o altar. O que é o altar? É o lugar onde você pode, preparando, deixando tudo limpinho, pegar o sacrifício e começar a cortar. Como diz nosso amado pastor Marcelo, colocar as tripas na mesa. Pegar o fígado, pegar o baço, pegar o estômago, as tripas, botar ali, tudo ali. Separação daquilo que é puro do que é impuro. Fala, Senhor, se algum proveito está aqui, de todo o meu coração, é isso. É o que eu sou, Senhor. Sem máscara, sem cera. Sinceridade, sem cera. Sem falsidade, sem tentar dar um jeitinho e enganar, sem imagem, mas mostrando a semelhança de quem você tem sido. É a semelhança dele, que ele te chamou para ser, ou você no meio do caminho deu uma misturada com algumas coisas. E quando nós falamos a palavra adultério, se você for ver, é algo que é misturado, não é mais puro. Por isso que a pessoa tinha que, na lei, tomar água com pó, com terra, para sentir o gosto do que ela fez. Elias, primeira coisa, restaura o altar. Vamos começar do começo. Vamos ser sinceros. Nós esquecemos do altar, nós deixamos para trás. Jesus falou, quando você for orar, vai lá, restaura o teu altar, entra no teu altar. Entra no teu quarto. Vai lá, fala aquilo que tem que falar, coça onde coça. Não vem com desculpinha para você mesmo. Abre o seu coração. Tomou Elias as 12 pedras, versículo 31, seguindo o número das tribos dos filhos de Jacó,
a qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome, restaurando a identidade. O teu nome é Israel, príncipe de Deus. Oi, o teu nome é Israel, príncipe de Deus. Porque com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego ao redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Eu não me recordo agora, mas era muito semente, gente. Era muitos quilos aqui. Armou uma lenha, dividiu o novilho, colocou sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei segunda vez, fizeram, e ainda fazei terceira vez. Lavar a alma, o espírito e o corpo. Muita água, mas muita água. Toda a água que a alma podia ter foi derramada aqui. A água correu ao redor do altar, encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta dos cereais, o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor, Deus de identidade, Deus de aliança, Deus de compromisso, Deus que traz convicção, Deus que não é um talvez, um senão, um porém, será ou depende, não é um Deus que depende, mas é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Manifesta-te agora e hoje que só tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então, oh, aleluia, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo em terra. Que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora, versículo 40, disse Elias: agarrem todos os profetas de Baal e vamos descer ao ribeiro de Quizon. E ali Elias os matou. Elias os matou. Sabe, amados, a palavra nos ensina que para salvação da minha alma eu preciso andar em fé. Para eu andar em fé, eu tenho que andar em convicção e não mais em expectativa. Para transformar o que era expectativa errada, equivocada, em esforço, baseado num esforço de uma esperança que nunca se concretiza, porque é baseado não na fé e não numa convicção, não numa certeza. Eu preciso agora transformar a minha mente e parar de ouvir as 450 vozes que estão fluindo na minha cabeça, todas elas sim com um sentido e com um significado, querendo impedir que eu ouça de fato a voz do Espírito. Então hoje o nosso grande desafio é, em vivendo o que estamos vivendo, pararmos e meditarmos naquilo que o Senhor está falando. Medita nesta lei de dia e de noite. Quem medita hoje? Quem consegue fazer isso hoje, se não for de caso pensado a propósito e fazendo com força? Porque tudo ao seu redor quer que você não pare. Tudo que acontece na nossa vida hoje é que você não pode parar. Você está num looping. Você vive um looping, porque meditar, encontrar paz, ouvir a voz do Espírito, parar de satisfazer os desejos da minha carne, parar de ser enganado, atraído pelos meus próprios desejos, porque agora eu tenho que sentir prazer o tempo todo. Quando o verdadeiro prazer tinha que ser na presença do Senhor, porque esse prazer, por mais que eu busque, ele me sustente por algum momento, ele nunca vai suprir a minha vida. Tanto é que eu preciso dele toda hora. Aí se torna um vício. Um hábito, que aí já não é mais só hábito, já virou um vício, isso me prende numa cadeia, num grilhão, porque quando você não consegue dizer não, você está preso. Liberdade é poder dizer não. Quando você não consegue dizer não, ou quando você fica sem resposta, quem é o seu Deus? Não sei, está chovendo, vai chover? Sei lá. Qual é a convicção que nós temos? Quando Elias, em fé, em convicção, ele faz o que fez aqui. Ele não deixou os seus profetas de Baal vivos. Sabe o que nós muitas vezes fazemos e erramos no processo? É que nós não acabamos com os pensamentos equivocados.
nós não manietamos e não secamos na fonte tudo aquilo que trazia o lixo para a nossa mente. Isso, em 1 Reis mesmo, capítulo 18, aleluia. Confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas, inclusive do celular. Amém, irmão. O Senhor está chancelando essa palavra. Veja um SMS do céu agora. Quando nós não matamos, sabe, você já ouviu isso em algum momento, né, na vida evangélica que nós temos? Não adianta só derrubar Golias, tem que cortar a cabeça. Se a gente não matar esses profetas, se a gente não matar essas vozes, elas vão, em qualquer momento, voltar a trazer expectativa para mim e a sua vida. E por que ele não fez isso no alto do monte? Levou para o ribeiro. Porque o ribeiro fala de água contínua. Mata e leva para longe. Some da minha vida. Fora daqui. Vai para onde o Senhor te mandar, mas eu não quero mais ouvir a sua voz. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei a minha identidade, eu já sei quem é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o meu Deus. O único e verdadeiro. A Ele eu prestarei culto. A Ele eu me entrego no altar. Para Ele. Eu agora tenho uma convicção. Fogo caiu. Puxa, precisei ver fogo. Isso gerou um evento. A nação inteira se converte. Mas agora precisa de um processo. Qual o processo? Já tinha chovido? Não. O profeta fala para o rei, corre. Está chegando chuva. Aí o profeta foi para casa. Não, subiu no monte e foi orar. Senhor, eu fui ousado, eu falei em fé, eu falei em convicção, eu só vou sair daqui quando a chuva começar. Peraí, você pode mandar em Deus? Não, você não está mandando em Deus, você está agindo no propósito que Ele te deu. Quantos de nós bancamos o propósito sem ter visto antes? Ou eu preciso ver primeiro para acreditar no propósito? Se você sabe que você tem um chamado e você tem um chamado, o que você tem feito para bancar esse chamado, independente do que você veja? Em convicção, não em expectativa. Não, eu vou esperar, algumas coisas vão acontecer, e aí quando acontecer essas coisas, agora eu acredito, agora é. Oi, bendito aqueles que não viram e creram. Bendito aqueles que sabem quem são, a sua identidade, que sabem que tem um rumo, não estão aqui por acaso, mas vieram aqui por uma missão. Vieram aqui para fazer a diferença. São filhos do Altíssimo e sabem quem é o seu Pai. E a sua identidade nunca vai ser roubada, porque o Senhor está conosco. Eu ando em fé, em certeza, em convicção, não em expectativa. Eu não dependo das coisas que estão ao meu redor. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é fiel até o final, vai guardar a minha alma, vai guardar a minha vida. Então o profeta sobe ao monte e só desce depois que ele vê uma pequena nuvem. Que nuvem eu e você estamos vendo? Qual tem sido a nossa prática, irmãos? Quem é Deus? Quem tem sido nosso Deus? As circunstâncias? A falta da chuva tem deixado você em dúvida? A falta de alguma coisa tem te colocado em dúvida? Falta de carinho, de atenção, de amor, de afeto? A falta de um relacionamento saudável? O que tem feito você duvidar de quem é Deus? O que tem feito você não perceber que você derrubou o altar e agora você precisa reconstruí-lo e colocar isso para o Senhor, que é o verdadeiro Deus? Fogo virá e Ele vai restaurar essa situação. Ele vai resolver o problema. Porque tem coisa que é só no fogo. No fogo do Espírito do Senhor. Amém? Oh, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu profetizo nesta manhã, Senhor, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que nós não vamos mais cochear de um lado para o outro, andar mancos, ora numa linha, ora na outra linha de raciocínio, mas que nós vamos caminhar somente na Tua palavra, que é a verdade. Somente pelas veredas da justiça nós nos permitimos conduzir para a glória e honra do Teu nome. Seja assim nas nossas vidas, em cada casa, em cada família, em cada situação de marido e mulher, em cada situação com os filhos, em cada situação de genro com nora, com sogro e sogra, em nome de Jesus. Ó Pai, vai permeando as famílias desta nação, vai permeando, Senhor, a nossa comunidade, vai trazendo clareza do propósito que nós temos aqui estar, ó Pai, para servir-te e fazer a diferença.
para assumirmos a nossa identidade e andar em fé, não em arrogância, não em presunção, ó Senhor, não, Senhor, em ideia vaga, ou, ó Senhor, expectativa vazia, mas em convicção de que o Senhor é quem o Senhor diz que é, e nós somos o que a Tua palavra diz que somos, para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero isso, Senhor, pela unção do Teu Espírito. Declaro, Pai, que viveremos sim o que a Tua palavra tem para nós. Que experimentaremos sim o que o Senhor tem para cada um de nós. E como família vamos viver, ó Deus, o Teu propósito, o Teu projeto. E vamos estabelecer aqui, ó Senhor, a noiva chamada igreja. Para Jesus Cristo, Senhor, vir. E podemos juntos declarar, Maranata vem, Maranata vem. Oh, bendito do nome do Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus.